Reparação, de Ian McEwan. Esta obra é simplesmente excelente. Este romance, ele narra a história da família Teles, uma família muito rica que mora no interior da Inglaterra. Este livro, ele deu origem ao filme chamado Desejo e Reparação, que também é um filme fantástico. Mas eu sugiro que você leia primeiro esta obra. Ela não é cansativa, ela é simplesmente linda e cheia de detalhes, cheia de simbologia. E depois que você lê e tiver já uma visão, a visão da protagonista, a Brione, aí sim assista ao filme. Este romance, ele é psicológico. O narrador, ele sabe praticamente tudo o que passa na mente dos personagens. Ele sabe o que está acontecendo em vários lugares. Um exemplo que eu irei ler do livro. Brione observava com atenção o rosto da mãe para detectar qualquer sinal de emoção. Brione tinha uma vaga ideia de que o divórcio era um problema sério, mas não considerava um assunto apropriado. O cenário da narrativa é o período antes, durante, pós-Guerra Mundial. O autor, ele se demora na descrição da casa. Um exemplo, o quarto da irmã mais velha, Cecília, era um caos de livros abertos, roupas jogadas, camas desfeitas, cinzeiros sujos. O quarto de Brione tinha uma cama de baldaquino. Era um santuário erigido. Como eu falei, o livro tem muita simbologia. Esta parte que eu li do livro, ele já mostra o caos na vida de Cecília. Ele mostra esse poder do Criador, de Deus, do santuário, na protagonista Brione. Eu li este livro como se eu fosse a própria protagonista. Me senti ali, né, aquela menina de 13 anos, né? Ela é uma menina muito inteligente, muito educada, muito criativa, né, que conduz ali toda a história, principalmente de Cecília e Ruby. A história, ela é cheia de simbologias, como eu havia mencionado. Exemplos: o vaso, né, ele se quebra. É muito importante essa visão do vaso. O lago, que já no final do livro, ele não mais existe. Ervas daninhas, o calor, a guerra. E tem uma parte muito interessante, que é o retorno de Brione à mansão. O aniversário dela de 77 anos. O livro, ele mostra o poder da mentira, o poder da acusação, o poder da criação, da escrita, da interpretação, da recriação. Mesmo que muitas das vezes seja impossível recriar, porque o recriar já é tarde demais. Mesmo que seja impossível a reparação dos fatos na vida real, porque no mundo literário foi possível essa reparação, essa recriação. O Ian, ele mostra o poder do escritor. Brione, ela vivia no seu quarto, no seu santuário. E eu sou escritora, estou vendo já esse processo criativo de Brione já na infância, e isso foi me voltando. Eu voltei ao passado. Eu já escrevia quando pequena, mesmo que eu tenha publicado o meu primeiro livro aos 40 anos de idade, eu já tinha esse processo de criação. E quando eu fico meditando na vida de Brione, eu me pergunto: ela foi movida pelo ciúme? Ela sabia de fato que ela estava mentindo? Ou ela criou um mundo fictício? Ela precisava de alguém para salvar a Arabella em apuros, que é uma peça que ela escreveu na infância. Porque o escritor é um criador. E será que naquela fase, né, que já é a transição da infância para a adolescência, será que Brione, ela conseguia separar, mesmo sendo uma menina tão inteligente, ela conseguia separar? Não, eu estou criando uma história, isso é falso, até aquilo ali não é real, aquilo ali é permitido, sabe? Eu acho que ela não conseguiu, na minha leitura,
separar isto. Ela foi vivendo a história, a ficção na vida real. Ela não tinha noção do que aquilo poderia causar. Mas fazendo uma leitura do que acontece na vida, nós temos que ter muito cuidado com o nosso julgamento, com o nosso olhar, o que nós achamos de um fato, cuidado ao falar. Porque no momento, tudo bem que você pensa, mas no momento que você fala, você pode transformar toda a realidade. Muitas vezes você não tem como mais consertar. Já foi, não tem mais como voltar e reparar. O caos já aconteceu. E aquela mentira, aquela acusação gerou um caos, gerou a guerra, gerou esse cenário, gerou uma guerra interna, uma guerra externa. A mentira foi a própria guerra. E na minha leitura eu acredito que Briony ela só teve consciência na fase adulta de todo o mal que ela fez. Tanto que ela quis reparar, mas como eu mencionei, a reparação foi somente literária. Já na parte final, Briony já estava com 77 anos. Era o seu aniversário de 77 anos. E ela recebera o seguinte diagnóstico: demência vascular. Eu irei ler. Ela estava sofrendo uma série de derrames minúsculos, quase imperceptíveis. A mente, o cérebro dela estava se acabando, onde aos poucos ela já estava perdendo a capacidade de compreender qualquer coisa. E para mim, esse diagnóstico é uma simbologia, a capacidade de compreender qualquer coisa. E na minha visão, ela nunca teve a capacidade de compreender qualquer coisa. Na infância, na adolescência, na fase adulta e agora na velhice. Ela nunca teve essa capacidade de compreender. Ela teve a capacidade de criar, mas não de compreender. Isso se torna real através do diagnóstico. E este livro é uma história muito forte. Para mim, ele tem um teor filosófico, psicológico e é uma reflexão para a nossa vida. Cuidado. Cuidado com o que nós pensamos, estamos criando, cuidado com a fala, cuidado com as ações, porque isso pode gerar uma guerra que às vezes não poderá ser refeita, recriada, reparada, porque será tarde demais. Eu irei ler uns trechos do final do livro. Que sentido, que esperança, que satisfação o leitor poderia extrair de um final como esse? Quem ia querer acreditar que eles nunca mais voltariam a se ver, nunca consumaram seu amor? Quem ia querer acreditar nisso, a menos que fosse o nome do realismo mais árido? Não consegui fazer isso com eles. Estou velha demais, assustada demais, apaixonada demais por estes farrapos de vida que ainda me restam. Tenho pela frente toda uma maré de esquecimento e depois a anulação completa. Ninguém estará interessado em saber quais os eventos e quais os indivíduos que foram distorcidos do interesse da narrativa. Sei que haverá sempre um tipo de leitor que se sente obrigado a perguntar: mas, afinal, o que foi que aconteceu de verdade? A resposta é simples. O casal apaixonado está vivo e feliz. Enquanto restar uma única cópia, um único exemplar datilografado de minha versão final. Então minha irmã espontânea e fortuita e seu príncipe médico haverão de sobreviver no amor. O problema desses 59 anos é este: como pode uma romancista realizar uma reparação se com seu poder absoluto de decidir como a história termina, ela é também Deus? Não há ninguém, nenhuma entidade ou ser mais elevado a que ela possa apelar ou com que possa reconciliar-se ou que possa perdoá-la. Não há nada fora dela. Na sua imaginação, ela determina os limites e as condições. Não há reparação possível para Deus, nem para os romancistas, nem mesmo para os romancistas ateus. Desde o início, a tarefa era inviável
E era justamente essa questão. A tentativa era tudo. Passei um tempo em pé à janela, sentindo que as ondas de cansaço venciam as forças que me restam no corpo. O assoalho parece estar ondulado sob meus pés. Vi a primeira luz pardecenta da manhã tornar visíveis o parque e as pontes sobre o lago desaparecido, e o caminho longo e estreito pelo qual levaram Ruby embora na névoa branca. Agrada-me pensar que não é por fraqueza nem por evasão, e sim como um gesto final de bondade, uma tomada de posição contra o esquecimento e o desespero, que deixe os jovens apaixonados viver e ficar juntos no final. Dei-lhes a felicidade, mas não fui egoísta a ponto de fazê-los me perdoar. Não exatamente, não ainda. Se eu tivesse o poder de evocá-los na minha festa de aniversário, Ruby e Cecília ainda vivos, ainda apaixonados, sentados lado a lado na biblioteca, sorrindo de Arabella em apuros? Não é impossível, mas agora preciso dormir.